Então agora vamos estar falando, né, essa é uma aula um pouco mais longa, né, vamos estar falando sobre os animais aí cordados. Chegamos ao nosso filo, o filo ao qual nós pertencemos, né. Muitas vezes as disciplinas são divididas, disciplinas de cursos de biologia são divididos em vertebrados e invertebrados, os livros são divididos em vertebrados e invertebrados, mas vertebrados nenhum filo não é. Né, ele é um subfilo dentro do filo cordata, né, mas a gente tem uma prepotência bastante grande, né, a nossa espécie se achar, né, dar importância, né, para esse filo ou para esse subfilo aí do qual nós fazemos parte, e assim, né, ficou, né, permaneceu aí divisões em disciplinas, né, de vertebrados e invertebrados, próprios livros, né, mas a nossa disciplina não, a nossa disciplina trata de um clado como um todo, né, deuterostômia, né, com outros filos, né, tratando aí dos cordados não vertebrados também, né, que é o que a gente vai ver aí principalmente nessa nossa aula de hoje. Então, cordata, né, a gente já viu, já discutimos isso na aula de M. cordata, mas cordata significa possuidor, né, o cara que tem, né, os animais que têm um cordão, né, um cordão, ou seja, a notocorda, né, uma estrutura que a gente chama de notocorda. Noto é em cima, né, nas costas, então notocorda, né, é o que depois dá origem à coluna vertebral dos animais vertebrados aí. Tá? Então esse cordão, né, essa notocorda é a característica mais importante aí dos animais cordados, do qual nós fazemos parte, e a notocorda ela é, né, uma novidade evolutiva desse filo, ela é uma estrutura então que dá sustentação e apoio para a musculatura trabalhar então aquela remada com a cauda pós-anal, né, que é uma característica compartilhada aí com os M. cordata que a gente viu na aula anterior. Né? Então a cauda pós-anal também, né, os cordados têm essa estrutura, né, nós temos também, né, os cordados aí também têm uma condição de corpo vermiforme, eles têm, né, o clado como um todo tem origem marinha e agora vindo para a imagem, né, então é um animal vermiforme, mais uma vez o sistema nervoso aqui em azul no dorso, né, o sistema sanguíneo, né, o sistema circulatório, principais vasos, incluindo o coração aqui no ventre, trato digestivo completo, né, e fendas faríngeas, né. O cordado ancestral então tinha fendas faríngeas, provavelmente compartilhado, né, esse caractere da cauda pós-anal e das fendas faríngeas com o ancestral comum aí dos M. cordata, né, lembrando que M. cordata no passado já foi considerado aí um subfilo de animais cordados, tá? A grande novidade evolutiva aqui é justamente essa outra estrutura em verde chamada de notocorda, né, que está a princípio, né, na origem do grupo, ela fica na porção posterior do animal, justamente dando sustentação à cauda pós-anal, né, que é aquele estrutura utilizada para locomoção, né, estrutura utilizada como um remo, né. Outra estrutura, então, que os cordados têm, né, as fendas faríngeas, eles também utilizam, a princípio, isso como um órgão alimentar, né, então um órgão de filtração, eles engolem água com partículas alimentares, a água sai por essas fendas, por esses orifícios ou fendas, e fica preso, né, dentro do trato digestivo desses animais, só o que interessa para eles, né, as partículas alimentares. Então, a grande lance agora, né, em cordata é essa evolução na locomoção deles. Então, mais uma vez lembrando, o ancestral dos cordados era um animal vermiforme, trato digestivo completo, sistema nervoso dorsal, sistema sanguíneo ventral, fendas faríngeas, então eles eram animais filtradores, animais que se alimentam de partículas alimentares, e a maior novidade então aqui é a notocorda, né, um bastão cartilaginoso, né, semi-rígido ou semi-flexível, né, uma estrutura como se fosse um bastão de borracha, né, então que tem uma capacidade elástica, você dobra ele e solta ele, ele volta para a posição original, né, e isso é uma estrutura que auxilia tanto na sustentação do corpo desses animais, como também na locomoção, né? Então eu tenho uma estrutura semi-rígida, tenho um conjunto de músculos de um lado, quando eu puxo ela puxa esse remo, né? Essa estrutura que vai servir para remar. Quando eu puxo a musculatura, né? Eu puxo a musculatura, ele dobra, a hora que eu solto ele rema, né? Aqui como se aqui na minha mão fosse a cauda do animal. Tá? Então uma estrutura mais ou menos assim, ok? Subfilo Urocordata ou Tunicata. Então, o que significa esse nome? Cordata a gente já viu, né? A corda, o notocorda, né? Aquela estrutura semirrígida que dá sustentação e auxilia na locomoção desses animais cordados.
Urus significa cauda, então ela tem a notocorda na cauda, ou só na cauda, né? Então é um animal, se a gente observar, é semelhante ao ancestral aí, tá? Então, ao ancestral dos cordados. Então a notocorda aqui em verde na cauda, fendas faríngeas, tal, mesma coisa do ancestral. Detalhe muito importante, né? Esses urocordata, a maior parte das espécies, essa forma de corpo acontece só na fase larval. Depois esses bichos se assentam, se tornam um animal séssil e de forma de corpo muito diferenciado. Eles fazem uma metamorfose e se tornam muito diferentes, tá? Mas eles são muito parentes aí dos vertebrados, são parentes aí dos cefalocordados, que é o próximo grupo que a gente vai ver, tá? Mas eles chegam num determinado momento, né? A maior parte das espécies se tornam, faz uma metamorfose, se torna uma espécie séssil, superfiltradora, né? Uma estrutura superfiltradora aí, tá? Aqui tá, é o que a gente chama de assídia, né? Então esse animal, forma adulta, é uma assídia, tá? Então aqui eu tenho enlaranjado a pele desse animal, né? Aqui eu tenho o trato digestivo em verdinho, é um trato digestivo muito modificado. A fenda faríngea se torna uma cesta faríngea, ou seja, uma estrutura que cheia de buraquinhos, né? Um cesto cheio de buraquinhos, mais ou menos como um cesto de lixo daqueles mais antigos, né? De telinha. O trato digestivo do bicho, né? Aqui o intestino do animal, aqui o ânus do animal. Então ele é um animal séssil, ele fica fixo, a água entra por aqui, é filtrada nessa região aqui, os partículas alimentares vão ser levados para o intestino, estômago e tal, e as partes, a água e as partes não presas na fenda faríngea vão ser expelidas pelo outro sifão. Parecido então com moluscos, esses animais têm um sifão inalante, aqui na porção mais superior, e um sifão exalante, né? Então a água entra por aqui, é filtrada e sai por aqui, né? Então junto com as fezes, né? Que vão sair por aqui, as excretas, os gametas, vão sair todo por essa região e vão ser eliminados do corpo. Aqui em laranjado nós temos a pele desses animais, né? Especialmente as espécies sésseis. A pele desses animais secreta uma estrutura, uma camada glicoproteica por cima deles, chamada de túnica, né? Uma proteína chamada de tunicina. E isso dá o outro nome do grupo, né? Eles são chamados de urocordata ou tunicata, né? Em relação a essa estrutura, essa túnica que reveste esses animais, né? Uma estrutura proteica aí que protege eles, tá? O outro grupo, então, o outro subfilo, é o subfilo cefalocordata, né? E esse nome, cordata, a gente já viu, é possuidor da notocorda. E céfalo? Céfalo é a cabeça, né? Quando a pessoa está com encefalite, está com inflamação na cabeça, está com dor na cabeça, né? O encéfalo, né? A cabeça, né? Então, céfale, cabeça. E cordata, né? Então ele tem a notocorda até a cabeça, ou seja, lá da cauda, onde só funcionava mais para locomoção, né, e um pouco de sustentação, agora vai até a cabeça, ou seja, melhorou a capacidade locomotora desses animais. Então, observando agora mais uma vez, os cefalocordatos são conhecidos também como anfioxos, né? Então são bichos bastante conhecidos da embriologia, né? O pessoal que estuda a embriologia e evolução dos vertebrados estuda muito esse bicho, e inclusive é costume ter lâminas desses bichos aí em aulas de histologia e de embriologia. Então, os anfioxos, né? Então aqui essa figura representando um anfioxo, mais uma vez um animal vermiforme, mais uma vez aqui o sistema nervoso dorsal, o sistema sanguíneo circulatório ventral. Agora vão aparecer muitas fendas faríngeas, né? Vai aumentar bastante o número de fendas faríngeas, ou seja, esse animal tem um metabolismo maior, ele precisa comer mais, ele também tem fendas mais numerosas, é um bicho que tem um metabolismo mais acelerado. E a gente vai ver aqui o seguinte, né? A notocorda aqui em verde, ela vai desde a cauda, que nem acontecia com os urocordata, e vai até a cabeça, então ela dá uma rigidez para o corpo desse vermiforme aqui, né? Uma outra coisa, então, associada à locomoção desse animal, né, é o surgimento de músculos de um tipo diferente, né, músculos organizados na forma de miômeros ou miótomos, né, ou seja, pacotes musculares aqui representados em vermelho, né, esses em forma de V,
né? São pacotes musculares. Em vez de ter um único músculo, feixe muscular longitudinal, ele tem pacotes de feixes musculares, né, ao longo do corpo. E esses pacotes permitem uma maior variedade de movimentos na parede do corpo desse animal, né? Ele consegue movimentar o seu corpo, né, os movimentos natatoriais, né, do corpo dele, movimentos laterais, ele consegue fazer isso de mais maneiras do que simplesmente encolher um lado e puxar do outro. Ele pode encolher só a ponta da cauda ou mais da metade do corpo, ele pode dividir, né, as contrações do corpo na porção mais anterior, mais posterior, ele tem um maior controle sobre isso. Então, ele ganhou duas novidades associadas à locomoção. A notocorda ficou maior. Os miômeros, né, a musculatura dividida em pacotes de miômeros é uma outra coisa que permite uma maior gama de movimentos. E uma terceira novidade que aparece aqui no cefalocordata é uma nadadeira caudal membranosa, ou seja, uma membrana, né, na porção da cauda desse animal, na região caudal desse animal. Então nós temos agora uma nadadeira caudal, ou seja, vai funcionar como se fosse um pé de pato para um nadador, né? Ela vai aumentar a superfície que o animal consegue empurrar, que ele consegue remar, ou seja, é um bicho que já nada melhor, ele já tem uma condição de natação mais sofisticada em relação ao ancestral aí dos cordados, em relação também aí aos urocordados, ok? O terceiro subfilo é o subfilo vertebrata, né, o qual nós fazemos parte aí, né? Mais uma vez é um animal aí, vermiforme, é um animal que já tem todas as estruturas aí que os cefalocordados já tinham, ou seja, eles já vêm com a notocorda completa, né, da ponta da cabeça até a cauda, eles já vêm com os pacotes musculares, né, em formas de miômeros, já vêm aí com bastantes fendas branquiais, mas já vem com uma nadadeira caudal, mas aparecem algumas novidades aí, né? Que novidades aparecem, né? A notocorda desses animais aparece só dos vertebrados, aparece só na fase embrionária deles. Depois ela é substituída pelas vértebras, né, que é o que dá o nome ao grupo dos vertebrata, né? Então, os vertebrados são aqueles animais que têm vértebras, né? Com uma exceção, né, que são as feiticeiras lá que não possuem vértebras, mas elas já tinham sido incluídas no grupo bem antes de se descobrir que elas não tinham vértebras, nem descendiam de ninguém que tinha vértebras. Então, uma das opções sistemáticas é manter elas dentro do grupo, sabendo aí que elas não têm vértebras, né? Então, aparecem vértebras agora envolvendo, né, e substituindo a notocorda ao longo do eixo do corpo do bicho, né? Elas aparecem ao longo do desenvolvimento embrionário. Outra novidade evolutiva associada às vértebras também é o surgimento de um crânio, né? Surgimento de um crânio, uma estrutura que protege o sistema nervoso central, né? Lá na cabeça do bicho, que faz o que protege o cérebro desse animal, ou seja, aparece a coluna que vai dar maior sustentação e protege a medula espinal, e aparece um crânio protegendo aí o cérebro desse animal. Então ele tem uma maior proteção no seu sistema nervoso central. Outra coisa associada a esqueleto que aparece nesses animais, como eles já aparecem com um tamanho um pouquinho maior do que os cefalocordados, do que os urocordados, né, aparecem também arcos arcos faríngeos ou arcos branquiais, sustentando as fendas deles, né? Eles tinham fendas, elas eram sustentadas, fendas faríngeas, sustentadas só por tecido mesmo, e agora vai aparecer um arco cartilaginoso, um esqueletozinho ao redor, né? Separando essas fendas para manter elas abertas e inclusive fazer a movimentação, né? Ajudar aí com o esqueleto, ajudar a bombear a água para dentro da boca desses animais aí, que eram animais ainda filtradores, tá? Então aparecem os arcos branquiais, aqui representado pelos arcos branquinhos aqui. Então a coluna vertebral representada pelos tracejados verdes, o crânio aqui envolvendo o cérebro do animal, né, o crânio em verde também, representando ossos, né, e aqui os arcos branquiais dando sustentação às fendas branquiais. E a outra novidade evolutiva que vai aparecer aqui são raios dérmicos, né, raios de origem dérmica, dando sustentação à membrana da nadadeira caudal, ou seja, ela pode ser maior porque ela tem uma maior sustentação, ou seja, esse bicho consegue remar mais, ou seja, mais uma vez, agora eu tenho novidades, eu tenho proteção no esqueleto, tem um esqueleto protetor no sistema nervoso central deles, tanto as vértebras protegendo a medula espinal como
o crânio protegendo o cérebro desses animais. A coluna também dá sustentação ao corpo, assim como a notocorda fazia, né, e faz ainda nos embriões desses organismos. Eu tenho elementos esqueléticos cartilaginosos dando sustentação aos arcos branquiais, que agora passam a ter uma função mais eficiente, porque eles têm esse esqueleto, eles conseguem bombear sangue, bombear alimento, né, água com partículas alimentares de forma mais eficiente para dentro da sua faringe, e eu tenho raios dérmicos dando sustentação às membranas da nadadeira, ou seja, eu já tenho uma nadadeira caudal mais eficiente, ou seja, esse bicho ele nada melhor, ele come mais e ele é melhor protegido do que os cefalocordados e os urocordados, ok? Observando a evolução agora do grupo, nós temos, né, aqui nesse cladograma como mais basal o Urocordata, que tem a notocorda apenas na cauda dos animais. Depois nós temos o grupo dos Cefalocordata e dos vertebrados, onde o ancestral já aparece essa membrana, já aparecem os pacotes musculares em forma de miômero e a notocorda é até a cabeça, né? Então o grupo que dá origem aí, o ancestral, né, dos cefalocordados e dos vertebrados. Os cefalocordados permaneceram com essa mesma estrutura aqui e os vertebrados acrescentaram outras novidades evolutivas que nós vimos agora mesmo. Então o crânio, as vértebras, os arcos faríngeos, né, e os raios dérmicos na nadadeira caudal.